Claudinha. Muito bom. Herbert trouxe alguns pontos aí de que a gente pode falar de um estilo parental mais competente, né, mais próximo. E aí você com duas moças, né, com duas adolescentes em casa, como que você percebe esse diálogo, né, essa validação em relação à emoção? Você percebe algum ponto de impulsividade? Como que você vê dentro da sua casa esse contexto de ter uma educação emocional mesmo para com elas? Grace, na verdade, quando chegou esse momento da adolescência, eu levei um susto. Eu confesso que eu levei um susto, porque as minhas meninas, elas são um pouco fora da curva, assim. Elas são muito delicadas, elas nunca tiveram explosão de sentimentos. Chegou na adolescência, isso aconteceu. E aí eu falei, gente, primeira coisa que a gente pensa é assim, né, cadê aquelas meninas, né? Onde estão aquelas meninas? Até agora não tinha esse comportamento. E, de fato, eu fiquei assustada, porque eu não me lembro da minha adolescência, né? O Herbert falou aí que todos nós tivemos esse momento na vida, mas eu não lembro dessas explosões. Minha mãe, com certeza, vai lembrar, né? Mas eu não lembrava que era assim, dessa forma. Então, é uma coisa nova para mim, né? Porque a gente também vai aprendendo a ser pai e mãe junto com eles, né? Nunca tinha tido essa experiência. E o que acontece? As meninas, elas têm muita liberdade, assim. Frequentemente, elas chegam para mim com situações que as desagradaram. Seja, né, com colegas, amigos, até professores, mais no contexto escolar, que é onde elas passam o maior tempo, né, do dia delas. E elas trazem essas situações, e quando elas vão me contar, elas contam com raiva, né, com indignação, se sentindo injustiçadas, né? Se exaltam. E aquilo, assim, elas vão até rir quando elas estiverem escutando esse videocast, porque eu sempre falo assim, não precisa desse ódio todo. Mas elas mesmas falam assim, mãe, deixa eu ficar com raiva, deixa eu falar. Então, elas, assim, elas têm necessidade disso. Sim. E eu acho que um primeiro passo é deixá-las falarem sobre a situação. Cláudia, você consegue fazer isso? Nem sempre, né? Eu nem sempre tô com uma escuta aberta, né? Às vezes elas mesmas me chamam a atenção, mãe, olha para mim, mãe, né? Os adolescentes hoje, eles têm muita percepção do contexto, né? Então, eles cobram algumas coisas da gente, isso ajuda a gente a evoluir, né? Então, nem sempre eu vou estar aberto, mas quando elas começam a contar, quando começa parte delas, né, a necessidade de falar, eu paro o que eu estou fazendo e deixo elas falarem, né? E aí eu acho que isso ajuda muito, porque elas vão entendendo a situação, né? Elas vão recontando o que ela sentiu naquele momento, vai sentindo novamente, e a gente vai conversando. Muitas vezes a gente fala assim, mas se eu estivesse no lugar dela, ou dele, eu também faria isso. Você não faria, não? E aí elas falam assim, não, desse jeito não, né? Mas faria e não faria, a gente fica conversando muito sobre isso, né? Para tentar colocar no lugar do outro. E elas sempre estão colocando os sentimentos ali. Eu procuro orientá-las do que eu acho certo, porque é o que eu acho, né? Eu não tenho certeza também se é certo ou não. E o mais legal é que elas nem sempre fazem o que eu orientei. Mas eu consigo acompanhá-las, falo, mãe, eu falei desse jeito, elas são super abertas com isso, eu acho que é um privilégio meu, assim. Fiz isso, e às vezes eu paro para pensar, eu falo, gente, não é que essa ação que ela fez, essa atitude... mais efetiva, né? Muito mais efetiva do que eu orientei ou do que eu poderia fazer. Mas, assim, eu acho que para a gente lidar com essa impulsividade e esse humor, essa mudança de humor, eu acho que é muito isso, deixar eles falarem um pouco do que eles estão sentindo, né? Recontar a história, colocar o ponto de vista, né? Se colocar no lugar da outra parte ali da relação e tomar as suas próprias atitudes, né? Depois disso, mais amadurecido, né? Eu acho que eu tenho lidado dessa forma lá em casa. E quando essas explosões de humor são comigo, aí entra o papel do meu marido. A gente sempre está... eu acho isso também bacana lá em casa. A gente consegue perceber. Se exaltou comigo, o conflito é comigo, meu marido vai lá. Em algum momento fala, olha,
sua mãe tá nervosa, ou aconteceu isso, né? Que, né, ela também fica nervosa. Outra coisa que eu falo muito com as meninas é que eu também tenho, né? Eu também sou um ser humano, então eu tenho minhas falhas. Às vezes eu vou tomar atitudes que não são tão alinhadas, são impulsivas, né? E tudo bem, a gente precisa corrigir isso. Então, quando é com meu marido, a mesma coisa. Eu vou lá e a gente tenta fazer esse meio de campo para entender que a relação permanece apesar desses conflitos. Sim. Né? Eu queria fazer um adendo com relação a isso que eu acho interessante, é que é muito comum os cuidadores, não só os pais, os cuidadores, entenderem a adolescência como mini adultos. Uhum. E aí é importante a gente marcar que não são. É porque é complexo, né? Se a gente for pensar, ele não é criança, mas também não é adulto. Uhum. Né? Porque a gente tem muito essa conexão, assim, às vezes, quando a gente pega a fala da Claudinha, parece ser adolescentes mais maduras, mas elas ainda são adolescentes, elas não são adultas. Exato. O que eu falo, inclusive no consultório, bastante com os pais, o seu filho adolescente, ele vai não querer escovar dente. Ele vai não querer tomar banho, ele vai ter vários comportamentos que, pasmem, de adolescente. E aí, isso é porque eles estão exatamente nessa fase, eles são adolescentes. E é muito comum os cuidadores irem de encontro com uma ideia de que já são adultos, já deveriam saber. Provavelmente não. Uhum. E não deveriam saber porque eles estão aprendendo. E isso é uma outra coisa importante, que é quem está ensinando. Uhum. Porque tem várias maneiras de a gente aprender no mundo, tá? A gente aprende pela tentativa e erro, a gente aprende por exemplo, então a gente aprende por observação, a gente aprende de várias formas. E aí é importante a gente entender ali que na adolescência, eles estão aprendendo a virarem outra coisa, né? Ou serem do jeito que são e depois mudarem. Enfim, é na adolescência que eles têm a oportunidade, talvez também na vida adulta, mas na adolescência principalmente, têm a oportunidade de fazerem as coisas de uma maneira talvez mais impulsiva, mas entendendo que há limites, né? Assim, precisa ter limite para os adolescentes, não só para os adolescentes. A Claudinha falou bem, eu concordo. Ela falou assim, eu também tenho comportamentos de impulsividade, porque é isso. Quando eu falei lá do córtex, que é uma das explicações, do adulto já está desenvolvido, Sim. Então ele não é mais impulsivo? Sim. Ainda continua. Então, assim, tem outras variáveis que ajudam a explicar. Né? Então, na adolescência, a gente tem que tomar esses cuidados, né? Nem tudo é só a adolescência, a gente também não pode colocar todos os comportamentos inadequados na conta da adolescência, porque também não é por aí, mas também não dá para dizer que, não, isso aqui é porque... Já deveria, né, saber. Já... exatamente. É interessante o que você falou, porque muitas vezes, quando a gente está conversando sobre esses conflitos que aconteceram na vida delas, chega um momento que eu viro e falo assim, não, pronto, agora morreu o assunto, resolvido, bola pra frente, vamos focar nos estudos, ou, né, vamos fazer outra coisa. Principalmente para não dar ênfase, não alimentar aquele sentimento ali de ódio, né, de raiva, ou alguma coisa desse tipo. E aí elas viram e falam assim, mãe, mas eu não acabei. Então, eu acho que esse momento delas, elas falam assim, não acabou, eu ainda preciso falar mais. Elas gostam de uma DR lá em casa. Então, assim, eu penso assim, pra mim já acabou, porque eu já passei por essas experiências em algum momento da vida. Então, pra mim, aquilo eu já digeri. Eu, né, assim, concordo com elas que foi uma injustiça, ou que realmente tinha que ficar com raiva, mas passou. Né? Porque para mim, as minhas experiências, o meu contexto, eu já consigo ter maturidade para digerir isso, mas elas precisam de mais tempo. Sim. Então, elas querem falar daquilo até aquilo se esgotar. Eu acho que isso é legal, né? Quando a gente pensa assim, normalmente a gente tem uma mania, né? Um hábito de a gente olhar para o outro a partir da nossa experiência. Né? Então, se a gente for olhar como pais, né? Como adultos para a experiência de uma
um adolescente ou uma criança, a gente já pensa assim, não, deixa quando ele chegar na vida adulta, no trabalho, né? Isso aí é fichinha, mas a gente esquece que aquele momento, aquela pessoa está vivenciando aquela situação, é intensa para ela, é dolorosa, né? Para a gente pode não ser, porque a gente tem habilidades, a gente tem recursos que eles ainda não possuem. Exato. Né? Então, acho que isso é um ponto importante. Pegando um pouco o gancho de que vocês trouxeram, na série aparece muito uma necessidade de aceitação, né? Então, a gente sabe que os adolescentes, principalmente, né? Nós somos seres biopsicossociais, então a gente tem que estar com o outro, né, gente? A gente viu isso na pandemia, a nossa necessidade da parte social, mas a gente percebe que a fase da adolescência, ela é muito maior em relação a grupos. Né? Então, a necessidade de aceitação, a necessidade de ser visto, de ser aceito por aquelas pessoas que estão ali é muito intensa. E isso, às vezes, acaba influenciando muito comportamentos de bullying. Né? Nós vimos lá na série, traz muitas questões relacionadas ao cyberbullying, né? Que hoje está sendo muito comum, porque muitos desses adolescentes ficam muito tempo, né, no meio da internet. Então, Herbert, eu queria que você falasse um pouquinho, né, qual que é o papel aí dos pais, dos responsáveis, para a gente prevenir o bullying. Tá. Então vamos lá. Bullying. Eu acho que uma coisa importante, e eu acho que a gente está falando disso aqui, a Gra até tocou um pouco no ponto, são as habilidades sociais. O que é isso? Então, quando a Claudinha vira e fala, eu já passei por isso, eu já sei como é que é, para vocês, eu acho que os pais responsáveis, eu acho que fica mais fácil porque você já é habilidosa socialmente. É óbvio que vai ter uma coisa ou outra que a gente vai melhorar sempre, tá tudo bem, mas do ponto de vista de elencar prioridades, a minha amiga ter chamado outra pessoa e não eu pro recreio, talvez não é necessariamente a maior prioridade para um adulto socialmente habilidoso. Não significa que os adolescentes não tenham habilidades sociais. Eles têm. Só que precisa de desenvolver mais. E aí, isso vai dar espaço para muita coisa. Inclusive para o bullying. E aí, o bullying, ele é um tipo especial de punição. Né? Então, assim, quando a gente fala de punição, a punição é uma consequência de um comportamento que faz com que esse nosso comportamento, ele começa a, cada vez, aparecer com menos frequência. Então, se às vezes o adolescente, ele está simplesmente respondendo uma pergunta do professor, e esse comportamento é punido pelos pares, a probabilidade de ele se manter engajado em responder reduz muito, diminui bastante. E aí o bullying, ele vai entrando em locais pertinentes, obviamente, e dentro de um contexto onde não ser chamado para o recreio é a pior coisa que pode acontecer. Eu não estou minimizando isso, mas é importante entender que para os adolescentes, essas coisas são coisas muito difíceis de lidar. E aí o bullying, por mais que os adultos entendam, nossa, mas, inclusive na série fala isso, nossa, mas te chamou de nerd e você tá pensando em morrer por causa disso? Sim, porque para aquela pessoa isso tem um peso e um sofrimento muito grande. E aí o que os pais podem fazer? De novo, diálogo, acho que é importante. Ajudar a desenvolver habilidades sociais. Sim. Como que a gente consegue fazer isso? Eu acho que o primeiro ponto provavelmente a gente vai falar um pouco, mas eu já queria adiantar, com relação à linguagem. Né? Então, quando a gente fala dessa linguagem, como a gente vai se expressar para os filhos e deixar com que eles também expressem o que eles querem expressar para a gente. E aí, essas habilidades sociais, elas são também de expressar sentimentos de forma assertiva. O que é isso? Não ser pessoas passivas, do tipo, eu não vou falar nada e eu não quero criar problema, e também não é ser agressivo demais, do tipo, é a minha opinião que vale. Às vezes, né, na briga, né? Exato, na briga, no grito, e vai resolver. Ele não resolve. Então, é importante os pais terem esse momento com os filhos para poder auxiliar. E, obviamente, para ouvir. Né? Eu acho que
A série fala muito mais de cyberbullying, né? E é um tipo especial de bullying. Mas tem muitas informações ali, aquele momento, por exemplo, que o pai, né, que é policial, vai na escola, o filho ali tá o tempo todo sofrendo bullying na frente dele, inclusive, né? E não tem habilidade para lidar com aquilo ali. Mas o que mais me chamou a atenção não foi nem a falta de habilidade, né? Me impactou muito o segundo episódio, por isso, assim, muitos episódios de bullying e nenhum limite da escola, nem do policial, como pai, nem do né? pai. Nenhuma figura pôs limite. Sim. Em nenhum comportamento. Aquilo eu falei, gente, pode estar um pouco mais distante da minha realidade, mas existem escolas que têm, né, que os professores não podem falar nada, né, porque são tolhidos, enfim. Mas a necessidade de limite, eles pedem limite, né? E o que me chocou mais ali foi essa relação, assim, a falta de limite de todos os responsáveis ali. Eu tenho uma ideia do porquê, tá? Eu acho que, e fica claro, na série eles falam, e na vida real, né? Então, a gente também ouve muito isso. E a gente, em algum momento, fala muito isso. Há uma banalização do bullying. Sim, porque aí fala assim, na minha época tinha isso. Na minha época não era bullying. Exatamente. Há uma banalização e isso faz com que a gente se desconecte do sofrimento da criança, ou nesse caso, do adolescente. Porque, você tá achando ruim porque estão te chamando de qualquer vocativo aqui, mas me chamavam de tal coisa e eu nunca achei ruim. Nunca achei ruim, tô aqui, sobrevivi, tô adulto. Exato. Né? E aí beleza, é adulto, mas a qual preço? Sabe? A dor tá ali, né? O que acontece? Às vezes tá escondida. E há essa banalização, a série mostra essa banalização. No último episódio mostra isso. Eles estão dentro do carro, os dois adultos. Aliás, gente, estamos dando spoiler, tá? Pra quem não assistam. Sugerimos que vocês assistam a série. Mas no último episódio, eles estão dentro do carro, indo pra uma loja de material de construção. E aí, a mãe e o pai, eles conversam. E aí, tem uma cena que eles falam que o pai estava com um tênis de boliche e ele escorrega, bate o rosto no chão e sangra o nariz. Sim, quando conheceu, né? Quando ele conheceu a esposa. E aí, eles fazem aquilo e aí, eles falam assim, nossa, ele ficou 1 ano sendo chamado de... Eu não lembro qual que é a palavra. Tinha um vocativo. Ele ficou 1 ano sendo chamado disso. Mas naquela, só que aí há uma banalização do tipo, nossa, ele ficou 1 ano sendo chamado disso e tá aqui trabalhando, sendo funcional e etc. E aí, como que eu não aceito o meu filho achar ruim ele ser chamado dessa coisa aqui, porque o pai dele, ou eu, ou a avó, ou qualquer pessoa, também teve. E aí a questão toda vocês, no passado, que precisavam de entender que isso é um problema e não fazer o caminho inverso. Fazer com que seja uma banalização, né? Eu acho que isso acontece. Outra coisa nesse episódio que me chamou a atenção foram os códigos, né? Eu falei, meu Deus, quantos corações amarelos eu já mandei para várias pessoas. O que dava sem saber o significado, né? E a gente tem essa... nem todos os adolescentes sabem esses códigos, né? Então, às vezes, assim, eu até agora me veio à cabeça... aquele adolescente, acho que carioca, que foi para Jericoacoara e fez um gesto com a mão, né, que a facção achou que era para aquele motivo e ele foi assassinado. Então, assim, às vezes, os adolescentes entram até inocentes, né, nessas questões. Às vezes você coloca um código ali que você nem tá sabendo o que né? Então, esse mundo... de redes sociais, de cyberbullying, eles existem, mas muitas vezes a gente não tem conhecimento do que significa. Tanto que até na série, né, quando o próprio policial filho vai explicar, né, sobre esses códigos, ele percebe que toda a investigação dele estava errada. Nós adultos não sabemos absolutamente nada. E alguns adolescentes não sabem algumas coisas. Mas aí tem um ponto legal, que aí eu queria saber a opinião do Herbert nesse sentido. Até que ponto, Herbert, vai a liberdade do adolescente quanto a questão, né, da sua privacidade como pessoa, de direitos, né? Mas
a questão dos pais também estarem ali verificando até onde que é o limite, né? Eu acho que isso é uma questão boa, né? Porque a gente entende que os adolescentes têm que ter limite. O limite, ele é importante. A falta faz muita falta. Precisa ter. E aí eu acho que a gente cai, às vezes, em um certo problema do tipo, tá, mas será que eu estou ultrapassando esse limite? Será que eu estou indo contra a privacidade? E aí eu acho que a grande questão é qual que é o custo, sabe? Assim, não é fazer escondido, porque aí sim eu acho que é um problema, sabe? Porque às vezes o que acaba acontecendo é fazer as coisas de maneira escondida. Dos pais invadirem o celular de forma escondida, porque essa invasão, né, o que está por trás dela é o não dito, né? O que eu vou fazer de forma escondida para descobrir alguma coisa. Você pode falar pro seu filho, olha, o seu celular eu vou verificar o que está acontecendo. Então existe essa ideia, né? Às vezes as pessoas entendem que a internet é terra sem lei. E não é terra sem lei. Existe crime para um tanto de coisa que são ocasionados em ambiente virtual. Mas não é porque ele é virtual que não é crime. Existem vários. E, por outro lado, também tem que ter os limites de até onde a gente vai. Então, eu acho que é importante os filhos saberem também, sabe? Que eles são monitorados de alguma maneira, até para entenderem, assim, não que eles vão fazer escondido, né? Tem um termo da psicologia que chama de contra-controle, né? Que a ideia é, meus pais querem controlar o que eu faço, eu vou contra-controlar. Ou seja, eu vou esconder. Então, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp para essa pessoa aqui, mas como meu pai vai pegar meu telefone, eu apago a mensagem ou apago a conversa, e aí eu tô controlando às vezes até os códigos, né, que eles não vão entender. Exato. Então, os códigos, até onde esses códigos, esse contra-controle, enfim, mas de modo geral, é importante que os pais saibam o que está acontecendo, né? Tem uma propaganda, né, que a Gra estava falando comigo, que eu achei super legal, né? Sim, eu estava comentando com o Herbert, não sei se você já viu, Claudinha, que ele tem uma foto de uma criança numa multidão, né? E aí a frase estava escrita assim, você deixaria seu filho sozinho numa multidão? Então por que você deixa na internet? Porque é isso, né? São várias pessoas que a gente não sabe, né? A gente acha que no quarto tá seguro, né? Que a série traz isso o tempo inteiro, né? Tá ali, tá seguro. Que é o que o Herbert trouxe, né? Tá dentro de casa. Tá dentro de casa. E o acesso é imenso. Sim, né? É muito grande. E tem uma situação que aconteceu lá em casa, até nas férias agora de dezembro. As meninas queriam aperfeiçoar o inglês. E aí, alguma colega comentou que tinha um aplicativo que você conversa, né, com adolescentes de outros países e faz essa troca aí de aprendizado da língua. E aí, as meninas chegaram com isso pra mim e eu sou bem careta. Eu já comecei assim, mas será que é adolescente mesmo? Eu já fiquei desconfiada. Será que isso não pode ser um adulto? Né, porque eu acho que trazer a realidade... né, também com limite, né, porque não são mini adultos, mas a gente também tem que mostrar o que está acontecendo, o que é provável, possível de acontecer, né, e aí meu marido falou, não, Cláudia, vamos deixar elas inscreverem e a gente vai acompanhando, né, e elas entraram no aplicativo, a primeira coisa que eles pediram foi uma foto, e aí elas vêm falar comigo, vieram falar, mãe, tá pedindo uma foto. E aí eu falei, não, você não vai mandar foto. Ela tá, mas só de rosto não tem problema? Então, também tem isso. Eles não colocam a maldade né? naquilo, né? Eu falei assim, olha, pode fazer uma montagem com a sua foto, mas vamos analisar. Você acha que para conversar com uma pessoa você tem que mandar foto? Vocês estão conversando de chat, né? A conversa, eles trocam conversa por chat, por mensagem de voz. Então, não há necessidade de foto. Ah, mãe, mas se eles quiserem, eles pesquisam meu nome, vão me achar no Instagram, tá cheio de foto minha lá. Falei, ok, mas para esse aplicativo, aqui a relação é de aprendizado de língua. O que foto tem a ver com isso? Né? Então, assim, eu sei que eles podem ter acesso em outros momentos, por outros canais, mas ali já me passa né, a gente já fica desconfiado. Sim. E logo depois elas também largaram o aplicativo. Mas, assim, é só para ilustrar... que, às vezes, elas também não colocam maldade. Até né? que isso que o Herbert trouxe da questão do desenvolvimento, né? A gente, às vezes, olha... E hoje, gente, se a gente for pensar
um desenvolvimento físico, a gente olha para um adolescente de 13 anos, ele parece ter 18, 19 anos. E a gente esquece que mentalmente ele ainda é um adolescente que está com vários processos aí que vão desenvolver, com várias questões, né? Para mim, extrapolando um pouquinho esse limite de liberdade, vigiar as redes sociais, é muito desafiador a gente dar liberdade, sabendo que a gente tem que formar e orientá-los enquanto autônomos, funcionais na sociedade, né? Então, acho que essa idade que as minhas meninas estão, eu tenho esse conflito interno, né? Até que ponto eu deixo elas voltarem sozinhas da escola, né? Hoje elas voltam, mas no início voltavam compartilhando o caminho, a localização. Mas, assim, tem isso, né? Elas precisam passar por isso. A gente, né? E aí, as primeiras vezes, uma pessoa me abordou, pediu esmola, uma pessoa me abordou pedindo informação. Elas têm que ter essa vivência, né? Mas tem que ter também o limite. Eu acho que a questão muito aqui, né, gente, é a proximidade, né? Ter uma conexão real com o filho, acho que isso é muito importante, né, e o diálogo, acho que se a gente fosse resumir, né, toda a nossa conversa de hoje, eu acho que o principal foi o diálogo, e diálogo é o que, gente? São duas pessoas conversando, sendo escutadas, muitas vezes, os pais, pela idade, né, ser mais velho que os filhos, acreditam que eles são um detentor de todo saber, né, mas eles esquecem, muitas vezes, igual o Herbert colocou, que já viveram como adolescente, né, não sabem realmente o que está acontecendo no mundo daquela pessoa, por mais que seja o filho, então a gente só vai saber estando próximo e escutando, né. O assunto, né, gente, vai renderia, a gente ficaria aqui umas 2 horas conversando, né, então, assim, eu queria agradecer o Herbert e a Claudinha por esse momento, e queria que vocês, né, finalizassem aí com alguma fala que vocês acham importante. Claudinho, para os nossos pais e mães que estão nos escutando, né, o Herbert no ponto de vista aí da psicologia, então, fique à vontade aí para finalizar. Bom, eu queria agradecer o convite, né? Foi muito legal bater esse papo com vocês, estar aqui hoje falando sobre esse assunto. E eu queria finalizar, né, de tudo que a gente conversou, falando da importância da escuta aberta, né, e colocando as nossas limitações. Nem sempre vamos estar prontos para escutar, mas se a gente tiver consciência de que é necessário, a gente já vai mudando um pouquinho. E outra coisa que eu acho muito importante, né, para criar laços com os filhos da gente, é ter um propósito, né, na vida. Eles entenderem o porquê que a gente levanta, vai para a escola, volta, né? A gente vive para quê? Né? Então, assim, eu sempre procuro trazer esse propósito, e no meu caso a gente também tem um laço forte da fé, que é da crença, porque eu acho que é isso, que todos nós vamos passar por alguma situação, por algum sentimento, né, a perda de alguém, qualquer coisa nesse sentido, e que a gente tem que passar por isso, tem que continuar vivendo, né? Então, eu acho que para estreitar os laços, eu acho que esse propósito da vida e essa crença são importantes. Sim. Eu acho. Então vamos lá. Do ponto de vista psicológico. Primeiro, também eu queria agradecer, né? Fiquei muito feliz com o convite. Obrigado. Foi muito legal com a Claudinha aqui do meu lado. Obrigado. Obrigada. Uma coisa importante. Tem um diagnóstico muito difícil de dar no consultório. Muito difícil. Que é o diagnóstico da normalidade. Por que é um diagnóstico difícil? Difícil não é da gente diagnosticar. É difícil as pessoas aceitarem. Porque, às vezes, o adolescente está tendo um comportamento de adolescente. E isso, às vezes, é interpretado como transtorno de conduta, déficit de atenção, hiperatividade, TOD, autismo e qualquer outra coisa que a gente... E às vezes é a adolescência, é habilidades sociais, pobreza de repertório, falta de interação com as pessoas. E aí, quando a gente conversa com os pais, fala, olha, não é remédio que vai resolver isso, que é outra coisa, há um certo espanto, né, do tipo, nossa, mas é normal? É normal. É normal. Incomoda mais os pais, né? Incomoda porque a gente, é comum a gente esperar terceirizar a responsabilidade, do tipo, não, o meu filho tá aqui agora, como a Claudinha começou falando, né, com essa explosão, provavelmente é algum transtorno.
Não, às vezes é só adolescência mesmo, que precisa de ter refinamento. A gente tem que ajudar eles a terem habilidades sociais, aprenderem a fazer e passar pelas coisas. É importante a gente deixar os adolescentes viverem o ócio, porque isso é outra coisa também. Quando o adolescente está quieto, é comum os pais colocarem mais coisa para fazer, não necessariamente em casa, né? Mas vai enchendo a agenda, né? Vai fazer inglês, vai fazer natação, vai fazer jiu-jitsu, vai fazer capoeira, vai. E aí a criança não tem tempo de ser criativa. Porque não tem espaço. E o adolescente também, né? Não tem espaço para criatividade. E às vezes o que está faltando, óbvio, né? Com muitas ressalvas nisso, é ter um espaço onde a criança e o adolescente vai poder se expressar. E aí é normal. Há uma normalidade que é difícil as pessoas aceitarem. Então, eu acho que uma contribuição que a psicologia pode dar com relação a isso é entender que nem tudo é patológico, né? Assim, a adolescência, ela é difícil, ela é complicada. Obviamente que há transtornos, não tô falando que não tem, mas tem que tomar cuidado para não patologizar tudo, porque nem tudo é patológico. Muito obrigada. Obrigada. E para vocês que nos acompanharam até aqui, saiba que a Aberta Saúde conta com uma equipe maravilhosa, o Herbert está aqui representando, que pode apoiar você e sua família nesse processo tão complexo, mas maravilhoso que é a adolescência. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado.